Muito bem, pessoal. Vocês sabem que para ter um shape bacana, você tem que ter a cintura escapular maior do que a cintura abdominal. Cintura escapular, cintura abdominal. Leandro Twin, eu não consigo afinar muito a minha cintura abdominal. Então o que a gente faz? A gente aumenta a cintura escapular. Então já clica no gostei, se inscreva no canal, por favor, porque o vídeo de hoje é sobre um treinamento completo de dorsais para cintura escapular. Fantástico. Nós vamos começar o nosso primeiro exercício com uma técnica parcialmente inspirada no que o Arnold Schwarzenegger fazia no seu treinamento de dorsal. Se você lembra bem, ele tem um shape bastante em V. Ele fazia 100 repetições na barra fixa. Como desce? Então ele ia lá, fazia 20. Cansou. Voltava lá, fazia mais 8. Cansou. Voltava lá, fazia mais 10. E assim sucessivamente até dar 100. Com mais ou menos 1 minuto de intervalo entre cada uma dessas séries. A gente vai fazer algo adaptado, porque a gente vai ter mais exercícios no nosso treinamento. Então, para quem tem um bom condicionamento, vai fazer mais ou menos aí 30 repetições. Para quem tem um condicionamento um pouquinho mais fraquinho, 20 repetições. Então, se você é um cara que na barra fixa faz 3, 4 movimentos, você vai fazer só 20. Se você já de primeira série já faz 8, 10, você vai fazer 30. Pode parecer fácil. Pô, fui até 10, falta só mais um pouquinho agora. Porém, quando você vai descansar, você vai perceber que quando voltar, vai fazer só 3, 4. E aí até chegar nos 30, meu amigo, vai sofrer pra caramba. Se por um acaso, no final, você não conseguir mais fazer, você pode deixar só o corpo cair. Então, vem comigo que eu vou demonstrar pra você. Vamos assumir que aqui seja a primeira série. Então, eu fiz 8, 9. Falhei. Muito bom. Vou descansar o meu 1 minutinho, beleza? E vou voltar a fazer quantas forem para sair. Beleza. Vamos pensar que fiz mais 2. Muito bom. Nesse momento, eu não consigo mais subir nenhuma. E ainda me faltam 5 para completar. Eu posso aumentar um pouquinho o tempo de intervalo ou eu posso impulsionar com o meu pé e controlar só a descida. Só a fase excêntrica. Então eu estou aqui, eu vou dar um pulo para cima e segura a descida. E assim até completar os 20 ou 30 movimentos. Vocês podem ter certeza de que isso vai exigir muito de vocês. Continuando no nosso segundo exercício, é importante entender de que realmente a espessura da dorsal, que você consegue muito bem com remadas, é absolutamente importante. Mas esse treinamento aqui é para quem está buscando uma especificidade de shape em V. Então nós vamos melhorar e usar dos exercícios que pegam das asas, né? Para falar bem fácil. Então agora a gente vai para a puxada vertical. Na puxada vertical, a gente tem que... Bati a cabeça. O seu editor vai colocar isso no vídeo. Vai estar demitido se colocar. Na puxada, a gente vai fazer até quase a barra encostar no peitoral, desde que você não sinta nenhum desconforto articular. A gente vai usar toda a amplitude do movimento. Não esqueça de posicionar o seu banco de uma maneira que não limite o movimento. Tem gente que deixa o banco alto ou a barra muito baixa e aí só vem até aqui. E aí vem e faz esse movimento curto aqui, ó. É uma biomecânica adaptada que pode ser pensada? Verdade. Mas se você tem um movimento completinho, você recruta mais fibras para esse objetivo. Lembrando que, quando você for fazer essa puxada, pensa cotovelo. Quero levar meu cotovelo no meu abdômen. E aí você vai conseguir criar uma consciência corporal melhor para você executar esse movimento. 4 séries de 10 repetições. Porém, na última série você vai aplicar um drop set. Drop set, o que é drop set? Tem vídeo aqui no canal. Inclusive, sempre que tiver uma dúvida, pessoal, procura Leandro Twin drop set aqui no YouTube. Então, como que a gente vai executar ele? Na última série apenas, a gente vai fazer até a falha, tá? Falhei, não consigo mais. Deixa aqui. Rapidamente, baixo um peso, mais ou menos 20% da carga, e vamos de novo até a falha. E puxa. Se tiver leve, acelera o movimento, para o exercício não ficar entediante. Não tem problema. Isso vai exigir muito da hipertrofia sarcoplasmática. A hipertrofia que mais dá volume em relação a miofibrilar. E aí? E vai fazer até a falha.
vai reduzir a carga 3 vezes. Então são 4 séries e mais 3 de drop set. Leandro Twin, como faz para ser seu aluno? leandrotwin.com.br. Inclusive já fica aqui ó, a dica. Novo pré-treino da Growth Suplementos. Percebe que muda o timbre da voz. Eu fico até mais metido quando eu falo da Growth. Leandro Twin, não está treinando, está tomando pré-treino? Está só demonstrando? Mas eu vou treinar. Vem comigo. Agora nós vamos executar um exercício aqui de uma complexidade um pouquinho difícil. Ele é um exercício com cabo, unilateral, ou seja, vou fazer um lado e depois o outro, e justamente vai trabalhar a asa. Poucas pessoas conhecem desse exercício. Você pode fazer ele num banco sentado, se você precisar de mais estabilização do movimento, certo? Ele vai simular, lembra que eu falei lá? Você tem que levar o cotovelo para o abdômen. Esse que você tem, não pensa muito mão pegando, nem nada. Pensa cotovelo indo para os oblíquos. É isso que você vai fazer. Nesse exercício é a mesma coisa. Agora a gente vai aplicar aqui. Você tem que ter uma altura boa para fazer esse exercício. Eu posso fazer ele num banco ou eu posso fazer ele sentado no chão. E agora eu tenho uma amplitude decente. Ó. Esse exercício isola muito bem essa parte da asa. Vamos executar aqui 4 de 12 também. Eu não recomendo repetições tão baixas nesse exercício, nesse puxador unilateral para as dorsais, porque uma carga muito baixa implica num movimento de menos qualidade. E ele é um exercício que é muito mais lesivo do que uma puxada bilateral. Então faz uma repetição mais alta, uma cadência mais demorada, e aí você vai conseguir colocar uma carga menor e ter um excelente impacto. Gostando das dicas? Se sim, clica no gostei, se inscreva aqui no canal. E o nosso último exercício, que vai ser 3 séries até a falha, é de uma remada. Mas é uma remada que trabalha com a gravidade de uma forma diferente. Como assim, Leandrão? Olha só, poucas pessoas sabem disso. Você vai vir aqui no seu Smith, tá? Vai posicionar a barra aqui. O peso que você vai colocar aqui não tem grande influência. Por quê? Porque a gente não vai movimentar ela vai ficar estática. Nós que vamos nos movimentar. Não é legal? Você já fez supino reto com barra? Já, Leandro. Já fez flexão de braço? Já. Percebeu de que os dois são para peitoral? Percebi. Mas percebeu que um é o teu corpo que movimenta e o outro é a barra que movimenta? Pois na remada a gente consegue fazer a mesma coisa. E é por isso que a gente vai até a falha. Porque não tem como saber quantas repetições você vai fazer, porque isso depende da sua força e do peso do seu corpo. Vou utilizar da pegada supinada, tá? E vou. Muito bom. Você vai fazer 3 séries até a falha completa, com 2 minutos de intervalo. Por que esse intervalo maior? Para uma recuperação do substrato energético maior. Então eu consigo render mais em cada série. Então se você é um indivíduo pesado, você vai conseguir fazer bastante repetições pelo tempo de intervalo maior. E esse é o nosso treinamento completo para cintura escapular. Porém, a cintura escapular é feita muito de deltoide, concorda comigo? E eu já fiz um vídeo sobre isso. Como que eu faço um treinamento de ombro, de deltoide, pois esse é o treino completo de dorsal com foco em largura. Porém, temos que lembrar de que os deltoides são muito importantes, concorda comigo? E eu já fiz um treino aqui que é justamente para shape em V, mas aí aplicado no deltoide. Então fica com esse vídeo, mas antes, clica no gostei e se inscreva no canal, por favor. Beleza, pessoal? Então vocês pedem vídeo na academia? Temos vídeo na academia. Hoje nós vamos falar sobre treinamento de ombros, transformar os ombros em rodas de caminhão, cintura escapular elevada. Então fica comigo até o final desse vídeo, já clica no gostei e se puder se inscrever para você acompanhar os próximos